Oi, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre a trissomia do X. A trissomia do X é uma anomalia dos cromossomos sexuais com fenotipo variável, causada pela presença de um cromossomo X extra em indivíduos do sexo feminino. Ela pode reproduzir-se quando as células reprodutoras do organismo do bebê começam a se formar por um erro de divisão celular, que provoca o aumento do número de cromossomos conhecido como não disjunção. Acontecem as trissomias, que neste caso afeta as células reprodutoras. Então, o que acontece? A trissomia X, ela geralmente é causada por uma malformação de uma célula, né, como eu já disse, do célula ovo ou esperma, ou por um erro no início do desenvolvimento do embrião. Então, quando o bebê está ali em desenvolvimento, pode ser que aconteça uma malformação ali, né? E durante as divisões celulares, acaba que o bebê acaba tendo um X extra, que é em vez de ser XX, ela fica XXX, que é a trissomia do X. Geralmente, é, as características não ficam muito aparentes, mas eu não vou me aprofundar muito nisso. Meu companheiro de grupo depois vai explicar melhor essa parte. Eu vou só explicar a, no- a perdão, eu esqueci o nome. Mas continuando, a trissomia do X, ela é rara. Ela tem no Brasil menos de 150 mil casos. Ela é uma doença crônica. Ela pode durar anos ou a vida inteira. E o tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. E ela requer um diagnóstico médico, sempre requer exames laboratoriais ou de imagem. Ela atinge uma em cerca de 800 a 1000 mulheres, e as mulheres portadoras dessa síndrome apresentam um cromossomo extra, né, totalizando um cariotipo 47 cromossomos. E ela é resultante de uma disjunção, como eu já mencionei, no momento da meiose, tanto materna quanto paterna. E algumas mulheres podem apresentar até 4 ou 5 cromossomos extras. Quanto mais cromossomos, X maior o índice de atraso mental. Existem também 3 tipos desta anomalia. Eu vou falar de duas aqui, que é a 48, que é as mulheres que têm 48 cromossomos, elas possuem um atraso mental mais acentuado. E a 49, que elas possuem as mesmas características do triplo e tetra X, porém como são penta X, possuem um atraso mental mais acentuado, pois quanto maior é o número de X, maior será o grau de atraso mental. E algumas pacientes também podem ter convulsões epilépticas, contudo não se pode determinar definitivamente o quanto o cariotipo XXX aumenta a propensão a psicoses, mas alguns autores avaliam a taxa de psicose tipo esquizofrenia como sendo aumentada 3 vezes. Estudos também mostram que as mulheres XXX sofrem as alterações da puberdade numa idade apropriada, mas há relatos de puberdade precoce em certas pacientes. Algumas deram à luz crianças que são cromossomicamente normais. E existe um déficit significativo do desempenho em testes de QI, e cerca de 70% dos pacientes têm problemas de aprendizagem grave. A síndrome do triplo X só ocorre em mulheres, as quais são fenotipicamente normais, não apresentando assim nenhuma diferença na sua aparência física. E agora o meu companheiro de grupo, o João, vai estar falando um pouco do cariotipo e das características da trissomia do X. Como sugere o nome, a anomalia confere-se ao portador um ou mais cromossomos X extra. Existem 3 tipos principais de ocorrência desta anomalia. 47XXX é a mais comum. Ela pode produzir-se quando as células reprodutoras do organismo do bebê começam a se formar, por um erro de divisão, célula que provoca o aumento do número de cromossomos conhecido como não disjunção. Acontecem as trissomias que neste caso afeta as células reprodutoras. As crianças com trissomia X
Tem maiores taxas de atraso motor e da linguagem, com o risco aumentado de déficit cognitivo e dificuldades de aprendizagem apresentando-se na idade escolar. O tratamento é feito por terapia, na maioria dos casos não é necessário. Pessoas que tiveram atraso no desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem podem precisar dela.